E aí, você já acordou para a realidade ou continua jogando o jogo sujo da Uber? Este motorista, ele resumiu exatamente o que eu tentei passar para vocês quando eu convoquei a paralisação do dia 31. Assiste o vídeo que eu vou comentar logo depois. Eu sou contra a manifestação. A Uber está pagando 90 por km, mas eu sou contra a manifestação. Você pega uma corrida de 30 minutos, quando você inicia a corrida como passageiro dentro do carro, a corrida vai para 40. Mas eu sou contra a manifestação. A taxa mínima da Uber era 5,87. Ela tinha baixado aí para menos de R$5. Depois falou que era pane, né? Fez a mesma coisa do governo lá com aquele negócio do Pix. Depois voltou atrás quando viu que repercutiu negativamente. Mas eu sou contra a manifestação. Enquanto a Uber está pagando cada vez menos no valor das suas corridas, vai ter o aumento do combustível sábado. Mas eu sou contra a manifestação. Se eu recusar várias corridas consecutivas e a Uber me boicota, eu fico ali um bom tempo ali mofando, sem tocar nenhuma corrida, não tem problema. Eu sou contra a manifestação. Se os influenciadores grandes não estão se posicionando, não tem problema. Eu sou contra a manifestação. E se você, assim como eu, é contra a manifestação, pode ficar tranquilo, que vai piorar. Exatamente isso. Muitos motoristas não participaram da paralisação porque eles não acreditam no poder da paralisação. E é exatamente isso que a Uber quer. Que você fica descrente, que você não acredite na força da paralisação. Mas eu separei uma notícia para vocês aqui, para vocês verem que paralisação funciona, porque já funcionou nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2024, motoristas de aplicativo nos Estados Unidos, então foram os próprios motoristas, não foi nenhuma ONG, nenhum sindicato, não foi político. Foi os próprios motoristas de aplicativo. Em fevereiro, lá nos Estados Unidos, eles realizaram um protesto em várias cidades, como Chicago e Filadélfia, exigindo melhoria nas condições de trabalho e salários mais altos. Em resposta, algumas empresas de aplicativo começaram a negociar e implementar mudanças nas políticas de pagamento, resultando em aumento nas tarifas mínimas em algumas regiões. Então, nos Estados Unidos, eles conseguiram pressionar as plataformas através da paralisação. Então, a paralisação, ela funciona. O problema é que no Brasil, muitos motoristas, eles estão na zona de conforto. Vocês estão de sacanagem! Eles preferem não acreditar, não aderir à paralisação e continuar na zona de conforto. Enquanto isso, a Uber, só na chicotada, mandando as corridas de R$ 5,59. O problema nem é só a tarifa. O problema principal é a tarifa. Mas e quando a Uber te manda uma corrida mostrando 5 km, e quando você conecta no Waze, vai para 10 km e a Uber não reajusta o valor das corridas? Que vergonha! Mas que vergonha! Então, se a gente continuar pressionando a Uber, eu acredito no poder da paralisação e vamos continuar. A gente não vai parar, não é porque a última paralisação não deu certo que a gente vai desistir. A gente precisa unir pelo menos os motoristas que têm os aplicativos como a sua principal fonte de renda. De acordo com a pesquisa Mãos ao Volante, 70% dos motoristas têm os aplicativos como a sua única fonte de renda. Então é muita gente que está usando os aplicativos como a sua principal fonte de renda. Se nos Estados Unidos os motoristas conseguiram negociar com as plataformas, a gente também pode. A gente também consegue, a gente só precisa sair da zona de conforto e acreditar no poder da paralisação. Quando um influenciador puxar uma paralisação assim como que eu fiz, a gente tem que aderir. A gente tem que, no mínimo, participar. É 1 ou 2 dias para a gente tentar pressionar a Uber, a 99, a InDrive, todas as plataformas a negociar com os motoristas. Porque se você depender de político, se você depender dos grandes influenciadores, não vai mudar nunca. Vai passar o ano de 2025 e o seu influenciador favorito, ele não vai fazer nada por você. Então é a gente mesmo, os próprios motoristas, que temos que puxar uma paralisação, porque paralisação funciona. Já funcionou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, no começo do ano passado, eles estavam tentando uma regulamentação, certo? E com a paralisação, com a manifestação dos motoristas, a gente conseguiu barrar a paralisação. A regulamentação, que estava tentando colocar R$ 32 por hora. A gente conseguiu barrar
esta regulamentação através da paralisação. Então a paralisação funciona. Já funcionou nos Estados Unidos, já funcionou em outros países e pode funcionar aqui no Brasil também. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então se a gente continuar nessa pegada de paralisação, de manifestação, a gente vai conseguir negociar com as plataformas. A gente só precisa de união. A gente precisa que os motoristas acreditem no poder que a gente tem. O poder está na nossa mão. O poder está na nossa mão. Se a gente quiser, a gente consegue pressionar a Uber ao ponto de a Uber negociar. Assim como foi nos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Os motoristas pararam, as plataformas negociaram e isso resultou no aumento de tarifa em algumas cidades. Se eles conseguiram, a gente também consegue. Então foi isso que eu quis passar quando eu convoquei a paralisação do dia 31. Os aplicativos só reduzem a tarifa, a gasolina só aumenta. A Uber não atualiza o GPS. A Uber não responde quando a gente entra em contato com ela pelo suporte. Quando o tempo da corrida aumenta, quando a distância da corrida aumenta. A Uber promete que vai aumentar o preço, mas na prática ela não aumenta. Quantas vezes eu fui lá no suporte da Uber, solicitei uma revisão de valor de tarifa e a Uber negou o reajuste. Todos os dias isso acontece. A Uber manda uma corrida para a gente, oferecendo um valor fixo baseado no tempo e na distância. Quando a gente joga para o Waze, tanto o tempo como a distância, ela aumenta, só que a Uber não reajusta o valor da tarifa. Isso acontece também com a 99. Então, quando a gente para, é para solicitar uma negociação nesse sentido, para que, em primeiro lugar, a Uber aumente a tarifa mínima R$10, já que o preço da gasolina está R$7, tarifa mínima, para ter um valor justo, tem que ser no mínimo R$10. E valor mínimo por hora, R$60 por hora, no mínimo. Então é a Uber que tem que bloquear no aplicativo, não é a gente aqui por conta própria recusando corrida, porque assim não funciona, por causa da rotatividade. A Uber usa o algoritmo contra o motorista. Ela coloca você na geladeira até você baixar a régua. Se você não baixar a régua, o que a Uber faz? Ela não te manda corrida. Daí tu vai voltar para casa sem nenhum real no bolso, e aí? A Uber ela consegue manipular os motoristas através do algoritmo. Então lutar contra a Uber através do dedo aqui, ó, recusando as corridas ruins, não tem como. Assim a gente nunca vai conseguir vencer a Uber. A gente vai conseguir vencer porque já existe precedente, através da paralisação, através da união de motoristas. Se a gente se unir, a gente paralisar de fato, se a gente conseguir aí pelo menos os 70% dos motoristas que têm os aplicativos como a sua principal fonte de renda, a gente consegue negociar com a plataforma. E se a Uber aumentar a tarifa para no mínimo R$10, a 99 ela vai ser obrigada também a aumentar a tarifa, porque quem que vai aceitar a corrida da 99 se a Uber está pagando R$10 de tarifa? Ninguém vai aceitar. O que os passageiros da 99 vão fazer? Eles vão pedir corridas pela 99, só que nenhum motorista vai aceitar. O que eles vão fazer? Eles vão pedir corrida para a Uber. Então todos os passageiros da 99 vão para a Uber. Isso vai forçar a 99 também a aumentar o valor da tarifa. Tá entendendo? Mais ou menos. Então, primeiro, a gente precisa pressionar a Uber. A gente precisa fazer paralisação contra a Uber. A gente precisa negociar com a Uber, porque uma vez que a Uber aumentar a tarifa mínima para R$10, que não é muito. A gente não está pedindo muito, é apenas uma tarifa de R$10. Isso não é muito. Haja vista que o valor da gasolina aumentou para R$7, o álcool está R$5. Então a gente só quer uma tarifa de R$10 com a Uber aumentando. Se a gente conseguir negociar com a Uber e a Uber aumentar o valor da tarifa, todos os outros aplicativos também vão aumentar o valor da tarifa. Então acredite no poder da paralisação. Eu acredito e vou continuar acreditando. Lá na Filadélfia, em fevereiro de 2024, os motoristas se uniram e começaram a paralisar em várias cidades. No Brasil também, no dia 31, a nossa paralisação, a gente conseguiu barrar a diminuição da tarifa. A Uber queria diminuir a tarifa para R$ 4,50. Com a nossa paralisação, mais de 10 mil motoristas desligaram o aplicativo da Uber. A Uber foi lá no meu Instagram, a primeira vez que a Uber me respondeu no Instagram foi no dia da paralisação. Ela foi lá, respondeu as pessoas que estavam mencionando ela e a gente conseguiu barrar. Ninguém garante que a Uber não teria diminuído o valor da tarifa para R$ 4,50 se a gente não tivesse feito uma paralisação. Então é exatamente isso que este motorista resumiu.
A Uber diminui a tarifa, a Uber não atualiza o GPF, ainda tem motorista que é contra a paralisação. Mas tá aí, ó, um precedente. Nos Estados Unidos eles conseguiram aumentar a tarifa dos aplicativos através da paralisação. Se eles conseguiram, a gente também consegue.